Nesse vídeo eu vou te mostrar o passo a passo de como declarar permuta de imóvel no seu imposto de renda, ou seja, a troca de um imóvel por outro na sua declaração de imposto de renda. Vou te mostrar qual que é o procedimento ficha por ficha, item por item, tanto no programa do IR, o PGD, como também no aplicativo IRPF, disponível para smartphones. Também vou mostrar como que você faz o cálculo do IR sobre ganho de capital, caso você tenha recebido torna, que é aquele pagamento adicional em caso de permuta. E a única coisa que a gente pede é que você já deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação, porque isso nos ajuda muito e ajuda também você a receber mais conteúdos como esse. Bora lá! Bom pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Vitor Gadelha, eu sou advogado tributarista e fundador do IRBot, uma plataforma online que descomplica a sua declaração de imposto de renda pessoa física. Se você não quiser entender esse monte de regra complicada de que eu vou falar agora, vai lá no nosso site que a plataforma vai te fazer perguntas muito simples sobre a sua vida financeira de maneira geral e no final ela mesma gera e envia a sua declaração para a Receita Federal sem você ter que sequer baixar o programa. A gente está deixando o link do nosso site aqui na descrição, dá uma olhada que eu tenho certeza que você vai gostar. Bom, antes de botar a mão na massa, é importante que você entenda pelo menos 4 regras gerais importantíssimas a respeito de permuta de imóveis. Regra número 1, o simples fato de você ter feito a permuta não te torna obrigado a fazer a declaração anual de imposto de renda. Se você ainda está em dúvida de se é ou não obrigado a declarar, dá uma olhada nesse vídeo que a gente está colocando aqui no card. Agora, uma vez você sendo obrigado a declarar, aí sim, a permuta ela tem que constar da sua declaração. Regra número 2, para ser considerado permuta é preciso que ela conste da escritura do imóvel, ou seja, tem que estar lá registrado na escritura do imóvel que ele foi adquirido ou cedido em permuta. Caso contrário, ainda não está configurada a permuta. Regra número 3, se o pagamento da torna, que é o valor adicional em dinheiro, acrescido, aquela troca propriamente dita que está sendo feita, ele for superior a 50% do valor do imóvel mais caro, também fica desconfigurada a permuta. Essa relação vai ser de compra e venda e, portanto, as regras de que a gente vai falar aqui não se aplicam a essa hipótese. Regra número 4, não é cobrado imposto de renda sobre a permuta de imóvel, exceto se você estiver recebendo a torna. E mesmo nesse caso, pode ser que você não precise pagar por estar contemplado pela isenção. No entanto, qualquer permuta precisa ser declarada ainda assim. Mesmo você não pagando o imposto de renda, ela tem que constar da sua declaração, caso você seja obrigado a declarar. Bom, então vamos ver agora como que você faz para declarar a permuta de imóvel sem torna no programa do IR. Você vai ter que ir na ficha Bens e Direitos, que é a ficha onde a Receita Federal quer saber qual é a sua situação patrimonial, tanto em patrimônio físico, como imóveis, automóveis, etc., como em patrimônio imaterial, como é o caso de aplicações financeiras, ações, etc. E aqui você vai ter que adicionar 2 itens. Um item referente ao imóvel que está sendo cedido e outro item referente ao imóvel que está sendo recebido. No imóvel que está sendo cedido, você vai inserir o código dele, vamos considerar, por exemplo, aqui o código 11 de apartamento, vai preencher as informações aqui obrigatórias, como é o caso da inscrição municipal, a data em que ele foi adquirido, a forma de aquisição dele vai ter que constar aqui do campo de discriminação, tá? Se você quiser saber mais detalhes sobre como declarar o imóvel em si, sobre esses campos, dá uma olhada nesse outro vídeo que a gente está colocando aqui no card. Preencha as informações referentes ao endereço, área total, registro de imóvel, etc. E no campo situação em 31 de dezembro do ano anterior ao ano calendário, você vai inserir o custo de aquisição desse imóvel até essa data aqui, 31 de dezembro do ano anterior ao ano calendário. Por custo de aquisição, entenda-se, o valor total pago pela aquisição em si do imóvel, prestações que eventualmente você tiver pago de financiamento ou parcelas pagas. Valores que correspondem ao valor do imóvel, mas que ainda não tiverem sido pagas por você, não devem ser incluídas aqui. Você também pode acrescentar o custo de aquisição, gastos com reformas, com reparos, com benfeitorias, com ITBI e com taxa de corretagem, caso você é que tenha arcado com ela. Tá? Tudo isso pode ser adicionado aqui no campo situação em 31 de dezembro do ano anterior ao ano calendário. Já o campo situação em 31 de dezembro do ano calendário vai ficar zerado, porque nessa data aqui você já não vai ter mais imóvel. A gente está declarando aqui o imóvel cedido. Então, se ele foi cedido ao longo do ano calendário, significa que em 31 de dezembro ele não era mais seu. Portanto, esse campo ele fica zerado e em seguida você clica em OK. Agora você vai declarar o imóvel que foi recebido. Vamos supor que tenha sido dessa vez
uma casa, tá? Você vai preencher de novo os campos aqui de declaração obrigatória, discriminação, etc. E vai ter que especificar aqui no campo discriminação que ele foi adquirido através de uma permuta. Uma boa discriminação, por exemplo, seria essa aqui: casa recebida em permuta de fulano de tal, CPF tal, coloca o CPF de quem te cedeu o imóvel, em troca do imóvel da rua tal, número tal. Ou seja, você está especificando aqui qual foi o imóvel que você cedeu, né, para poder receber essa casa. Preenche então os demais campos e no campo situação em 31 de dezembro do ano anterior ao ano calendário você não preenche nada, deixa zerado. Por quê? Porque nessa data você ainda não tinha esse imóvel. Já no campo situação, em 31 de dezembro do ano calendário, você vai inserir o valor do custo de aquisição do imóvel que você cedeu. Então, se você não tiver pago nenhuma parcela pendente, né, não tiver feito nenhum pagamento referente a esse imóvel, né, que se incorporasse ao custo de aquisição dele ao longo do ano calendário, o valor aqui vai ser igual ao valor que estiver em situação em 31 de dezembro do ano anterior ao ano calendário do imóvel cedido. Se você tiver feito algum pagamento adicional ao longo do ano calendário para esse imóvel que foi cedido, como por exemplo prestações de financiamento, parcelas a pagar, reformas, reparos, etc., aí você vai pegar o custo de aquisição do imóvel cedido em 31 de dezembro do ano anterior ao ano calendário, vai somar esses gastos que você fez e o valor do resultado é que você vai inserir aqui. Ou seja, o valor do imóvel, o custo de aquisição do imóvel que você estiver recebendo vai ser o custo de aquisição global do imóvel cedido. Ou seja, não importa qual foi o custo de aquisição desse imóvel aqui, de quem está te cedendo ele. O que importa é o custo de aquisição que você teve com o imóvel que você está permutando. Tá? Em seguida você clica em OK. Se essa operação teve torna, ou seja, houve um pagamento adicional além da troca de imóveis propriamente dita, e você tiver recebido essa torna, pode ser que você tenha que pagar imposto de renda sobre ganho de capital. Nesse caso, você vai ter que preencher o GCAP, que é um programa específico da Receita Federal para apurar esses ganhos de capital, e vai verificar depois o resultado que o programa te der, do quanto que há de imposto a pagar. Pode ser que dê zero, mas pode ser que dê algum valor. Esse imposto sobre o ganho de capital, ele precisa ser recolhido até o último dia útil do mês seguinte àquele em que tiver sido realizado a permuta. Então, não deixe para resolver essa questão apenas na hora de fazer a declaração anual. No entanto, mesmo você tendo que fazer esse pagamento antes da declaração anual, na hora de fazer a declaração anual você vai ter que inserir as informações referentes a ela. Eu vou então te mostrar aqui por enquanto como que você faz a declaração anual e daqui a pouco eu vou te mostrar como que você faz o GCAP para poder apurar o valor que tem que pagar até o último dia útil do mês seguinte ao da permuta. Se foi você quem efetuou o pagamento da torna, você vai ter que incluir esse valor da torna no campo situação em 31 de dezembro do ano calendário do imóvel recebido. Então, você vai incorporar ao custo de aquisição desse imóvel recebido o valor da torna. Não precisa lançar esse pagamento na ficha referente a pagamentos efetuados, tá? Basta você inserir mesmo lá no campo situação em 31 de dezembro do ano calendário do imóvel recebido, somando ao custo de aquisição do imóvel cedido. Já se você recebeu a torna, ou seja, não pagou, você recebeu a torna, você vai fazer o contrário, você vai descontar esse valor do custo de aquisição lá no campo situação em 31 de dezembro do ano calendário, também do imóvel recebido. Nas duas hipóteses, você não mexe em nada dos itens referentes ao imóvel cedido. Você vai mexer apenas nos itens referentes ao imóvel recebido. Quando você paga a torna, você adiciona ao campo situação. Quando você recebe a torna, você subtrai lá do campo situação. Não precisa também, no caso de recebimento de torna, lançá-la em nenhuma das fichas referentes a rendimentos, nem rendimentos tributáveis, nem rendimentos isentos, nem rendimentos recebidos acumuladamente, tá? Basta que você desconte o valor dele, tá? Lá no campo situação em 31 de dezembro do ano calendário. Se você estiver declarando por meio do aplicativo IRPF disponível para smartphones, você vai aí, como está sendo mostrado na tela, para o quadro Bens e Dívidas, seleciona a opção Bens e Direitos e aí em seguida você preenche os campos que forem exibidos do jeito que eu falei aqui para o programa do IR.
Já no caso do GCAP, que é o programa Ganhos de Capital, se você quiser saber como que você faz para baixá-lo, dá uma olhada nesse vídeo que a gente está colocando aqui no card. Você vem na ficha Bens Imóveis e clica no botão Novo. Você vai então clicar aqui no campo Especificação e vai dar uma descrição da sua preferência para esse imóvel que está sendo permutado. Por exemplo, apartamento da Rua Eugênio Lima. Preenche depois as informações do endereço dele, tá? Todas elas aqui, e em seguida clica em aquisição, vem na aba de aquisição. Coloca a data em que ele foi adquirido originalmente, vamos colocar aqui, por exemplo, 2/2/2012, tá? Houve no imóvel alienado edificação, ampliação, reforma, etc. Eu vou colocar aqui que não, tá? E o custo de aquisição, vamos colocar que foi R$600 mil. Perfeito? Em seguida vem aqui na aba de adquirentes e vamos inserir aqui os dados de quem adquiriu esse imóvel que você está permutando. Então vamos colocar esse CPF fictício aqui, né, fulano de tal. Aliás, todos os CPFs aqui, pessoal, eles são fictícios, tá? Esse aqui, Vinícius Sampaio, também é tudo fictício. Clica em OK. E em seguida você vai responder qual que é a natureza dessa operação. Você vai selecionar então a opção permuta com recebimento de torna. Ele vai perguntar se a alienação foi a prazo ou prestação, vamos colocar aqui que não. A data da alienação, vamos colocar, por exemplo, que foi no dia 12/7/2021. O valor da torna a gente vai inserir aqui que foi vamos supor, R$40 mil. Tá? Custo de corretagem a gente vai deixar zerado, já houve alienação parcial do bem, não. As perguntas são referentes às possibilidades de isenção, então vamos colocar que não é residencial. Tá? E o valor da apuração à memória de cálculo ela vai estar toda exibida aqui. Essa aba não precisa ser preenchida em nada e veja que o imposto devido foi apurado no valor de R$ 251,79. Para então você emitir essa DAF, você vai vir aqui na seção imprimir em DAF direitos/bens/participações societárias. Você vai então selecionar especificamente a competência aqui, você vai selecionar qual que é o imóvel também a que a gente está se referindo, clique em OK e o programa ele vai gerar essa DAF. Se você estiver fazendo essa DAF em atraso, ou seja, já tiver passado o período para poder efetuar o pagamento dela, você vai ter que recorrer a um outro programa da Receita Federal online chamado Sicalc Web, porque o programa aqui, o GCAP, ele não vai adicionar na DAF a multa nem os juros. Por isso, não use ele para essa finalidade. Se você quiser saber mais detalhes sobre como pagar a DAF em atraso, dá uma olhada nesse vídeo que a gente está colocando aqui no card. Se você estiver declarando a permuta de um imóvel financiado, a gente vai ter que desdobrar aqui cada uma das possíveis situações. Tá? A primeira situação é se o imóvel recebido é que estava financiado, ou seja, não era o imóvel cedido, era o imóvel recebido, que você recebeu, é que ele estava sendo financiado pelo antigo proprietário. Se você não tiver assumido o financiamento desse imóvel, não muda absolutamente nada, você declara do mesmo jeito que eu te mostrei até agora. Já se você tiver assumido esse financiamento, aí no item referente ao imóvel cedido, você vai deixar do mesmo jeito, mas no item referente ao imóvel recebido, você vai incluir em situação em 31 de dezembro do ano calendário também o valor das prestações que foram pagas por você até 31 de dezembro do ano calendário. Então, além de você somar o valor do custo de aquisição que já estava lá, você também vai colocar o valor das parcelas que eventualmente você tiver pago desse financiamento ao longo do ano calendário. Já na segunda situação, que seria de um imóvel cedido é que está financiado, se você quitou o financiamento antes de cedê-lo, você vai incluir o valor pago dessa quitação do financiamento no campo situação em 31 de dezembro do ano calendário do imóvel recebido. Já se você tiver transferido o financiamento para o novo adquirente, aí nesse caso não muda absolutamente nada na sua declaração. Bom, pessoal, era isso. Espero que esse vídeo tenha ajudado. Se você gostou, mais uma vez, não esqueça de deixar o seu like, se inscreve no nosso canal e se tiver alguma dúvida, manda aqui nos comentários que muito provavelmente eu ou alguém da nossa equipe vai te responder em até um dia útil. Beleza? Um abraço e até a próxima.